Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para mais um vídeo. Dessa vez um artigo escrito por mim mesmo chamado Os Garamantes e seu complexo reino berbere no Saara na Antiguidade. Os Garamantes foram um povo berbere do deserto do Saara que empregou um elaborado sistema subterrâneo de irrigação e fundou um próspero reino na região do Fezzan, atuais Tunísia e Líbia. Eles se construíram como um poder regional entre 500 a.C. e 700 d.C. As informações que temos sobre eles é escassa, sendo que o termo Garamantes foi o nome dado pelos gregos e que os romanos depois adotaram. As informações vêm de fontes romanas e gregas como Plínio o Velho, Pompônio Mela, Tácito e Apuleio, e de escavações arqueológicas na região, além de pinturas rupestres que retratam a vida antes da ascensão do reino. Os autores romanos obviamente os consideravam como rebeldes, bandidos, incivilizados, nômades e selvagens. A despeito das novas concepções historiográficas recentes, presentes em obras como Apuleius and Africa, de 2014, Vandals, Romans and Berbers, de 2016, e Imperialism, Power and Identity, de 2011, que rompe com as dicotomias anteriormente estabelecidas e enfatiza o caráter multifacetado e híbrido das relações romano-líbias na Antiguidade. As investigações anglo-líbias feitas entre 1997 e 2001 e publicadas nos 4 volumes de The Archaeology of Fezzan, de 2003, 2007, 2010 e 2013, lançaram nova luz sobre o antigo estado garamante, que mostra que existia uma sociedade urbana estruturada em torno de uma exploração agrícola com um sofisticado sistema de irrigação enriquecida com o comércio transsaariano. Em suas histórias, capítulo 4, páginas 145 a 205, Heródoto separa o que ele chama de Líbia em 3 áreas distintas: costa oeste, habitada por fenícios cartagineses e por líbios sedentarizados e influenciados pela cultura púnica; costa leste, ocupada pelos gregos, que era a cirenaica, e por autócrates que lhes imitavam os usos e costumes; e interior, além do habitat das bestas selvagens, perfazendo o território que se estendia dos oásis próximos ao Alto Egito até a costa atlântica. Essa última região, segundo Heródoto, era habitada por indivíduos nômades, selvagens e que, abre aspas, que se alimentam de cobras, lagartos e outros répteis. Quanto à língua, fala uma que nenhuma outra se parece e dão gritos agudos como os morcegos. Essa concepção de bárbaros vai se aprofundar com a revolta de Tacfarinas, do ano 14 a 27 d.C., em que uma colisão de povos líbios sob a liderança de Tacfarinas são representadas por Tácito como vagabundos, salteadores, ladrões, bárbaros, gente pobre de maus costumes, sem costume de viver em cidades e que espalhavam o terror com assaltos e incêndios. Nessa coalizão tinha muçulânios, mauros, siníticos e os garamantes. Tácito também afirmava que o povo de Leptis Magna se encontrava em grandes apuros e, com as terras arrasadas em grande extensão, estava amedrontado em suas muralhas, até que chegaram às cortes do exército romano, que derrotaram os garamantes e recuperaram todo o butim, exceto o que os nômades haviam vendido aos povos do interior. De acordo com as descobertas recentes, o Fezzan era uma região externa à área do Império e que fazia fronteira com a região de contato entre diferentes culturas na região meridional da Tripolitânia, constituindo um território que se localizava nas franjas setentrionais do deserto do Saara. Essa região correspondia, a grosso modo, a 3 cadeias de oásis incrustados em declives montanhosos, abastecidos por aquíferos subterrâneos, o Wadi Ash-Shat, o Wadi al-Ajal e o Wadi al-Nasha. A região era desértica, com no máximo 12 milímetros de precipitação anual, e no verão chegava a temperaturas próximas a 50 graus Celsius. Nessa região foi onde surgiu a civilização dos Garamantes, por causa de sua posição central para o comércio a longas distâncias e da exploração hidráulica de lençóis freáticos. As 3 cadeias de oásis localizadas no Fezzan eram onde habitavam os Garamantes, e a partir das escavações realizadas nas diversas camadas de sedimentos arqueológicos analisados pelos pesquisadores vinculados ao Fezzan Project nos sítios de Wadi al-Ajal e Wadi al-Nasha, estima-se que eles organizaram uma entidade política estável e centralizada, com capital na cidade de Garama, entre os séculos 3 a.C. e 6 d.C. Eles se destacavam por possuir uma complexa hierarquia urbana, organizada em torno de 2 grandes cidades nodais, que perfaziam centros militares, administrativos e comerciais, compostos por uma população estimada entre 5 e 3 mil habitantes. Garama, localizada no Wadi al-Ajal, e Kas Ash-Sharaba, no Wadi al-Nashawa. Em torno desses 2 centros gravitavam uma série de composições urbanas menores, que eram habitadas por centenas de pessoas e provavelmente dependentes das metrópoles regionais.
As fortalezas militares eram chamadas de Kisurs, e as vilas abertas eram guarnecidas por essas fortalezas e eram fortificadas com muralhas. Em torno de Garama foi achado um sofisticado sistema urbano composto por 107 aldeias e Kisurs, 37 vilas abertas guarnecidas e 51 vilas fortificadas, o que permitiu aos investigadores do Fazan Project estimar uma população total entre 50 e 100 mil habitantes. E na paisagem citadina de Garama foi descoberto um templo religioso com inegáveis influências arquitetônicas mediterrâneas, possivelmente uma apropriação da cultura greco-romana entre os garamantes. Os denominados fogaras eram uma tecnologia de captação fluvial típica das regiões áridas do mundo antigo, que era baseada na drenagem de água do lençol freático por meio de um túnel subterrâneo, utilizando a gravidade proporcionada por um declive no terreno. Os fogaras foram inventados provavelmente na Pérsia no início do primeiro milênio a.C. e foram usados em outras regiões a partir do século V a.C., como no Egito, Marrocos e Numídia. Os do Fazan consistiam em canais escavados no subsolo e acessíveis por meio de poços artesianos com profundidade de até 40 metros, que eram construídos com uma distância de 5 a 25 metros entre eles, cuja principal função era de proporcionar a limpeza periódica do canal principal. Eles eram no total 617 somente no Wadi al-Ajal, o que equivalia a mais de 100 mil poços escavados e a um sistema de irrigação com cerca de 1.000 km de extensão. Eles conectavam diretamente os ambientes urbanos, abastecendo vilas, aldeias, cidades e Kisurs, além de seus respectivos campos agrícolas adjacentes. Com isso, eles foram capazes de produzir culturas como cevada, figueira, trigo, tâmara, sorgo em pleno deserto. Essa produção era tanto para a subsistência quanto para a exportação, em grande parte para os romanos. Outra atividade econômica importante para eles eram trocas comerciais a longas distâncias, principalmente o transsaariano. Em cemitérios localizados em Wadi al-Ajal foram encontrados artefatos compostos por produtos de proveniência diversa, tais como ânforas, lamparinas e vidros romanos, além de joias, pulseiras e marfins subsaarianos. Novamente, o historiador romano Tácito, nos seus Análises, 2º, 52, 3º, 74, 4º, página 23 a 26, e no Historiae, 4º, 50, os compreende como exímios interceptadores de bens roubados, repassando os produtos adquiridos dos salteadores aos povos do interior do continente. As próprias ostracas do forte de Burnigem são provas irrefutáveis das relações mercantis dos garamantes com o Império Romano. Também sabemos que eles cultivavam quase todo tipo de cereais, vinha, oliveira, pão, algodão e vegetais. Também fabricavam cerâmica e desenvolveram a habilidade de metalurgia, vidro, extração de sal e de pedras semipreciosas. Normalmente dizem que a partir do século I a.C. essa civilização começou a decair por causa que a água dos lençóis freáticos foi acabando. No entanto, provavelmente isso é falso porque a civilização continuou até cerca de 700 d.C. como um poder regional, quando foi enfim conquistada pelos muçulmanos. É capaz que depois do século I a.C. essa civilização jamais voltou a ser tão próxima e pujante quanto antes, mas ainda assim era um poder regional. A primeira vez que os garamantes e o Império Romano se enfrentam é logo no começo de 19 a.C., e os garamantes são derrotados, e os romanos lançam sua primeira expedição para a África Central, apesar dos territórios garamantes não serem conquistados. Em 17, começa a revolta de Tacfarinas, onde os garamantes participaram e durou até 24. Em 202, o imperador Sétimo Severo, o primeiro imperador, invadiu o território dos garamantes e conquistou boa parte de seus territórios, se não todo. Em 209, os garamantes reconquistam os territórios. Em 254, os berberes invadem as províncias da Mauritânia, África Proconsular e Líbia, e em 256 anexam uma faixa de terra dos territórios romanos no norte da África. É possível que os garamantes não estivessem envolvidos nisso, mas é provável, assim como estavam na revolta de Tacfarinas. Os berberes vão continuar em conflito com o Império Romano no século IV e V, mas merece destaque os ataques berberes de 422, onde eles tomam grande parte da Mauritânia romana, e em 430, onde eles tomam o extremo norte do atual Marrocos. No final de 456, os berberes conquistam parte da África Proconsular, e por fim, os muçulmanos conquistam o reino em 700 e anexam ao Califado Omíada. A diáspora Hausa pode ter contribuído para acabar com essa civilização. Os Hausas eram da Núbia no Egito e que entre 500 e 700 começaram lentamente a migrar para o oeste e foram misturados a populações locais do norte e centro da Nigéria e foram capazes de emergir como um novo poder na região. Eles eram animistas no início e no século XI se converteram ao Islã. Gareth Austin documenta em sua pesquisa que, abre aspas,
Entre as diáspora Hausa, que conduzia a maior parte do comércio de longa distância da metade oriental da África Ocidental, as caravanas comerciais se moviam entre os mercados, nos quais os itinerantes ficavam com proprietários de terras do mesmo grupo étnico, que os apresentavam ao comércio local parceiros e geralmente os auxiliavam a fazer contratos. Os créditos também estariam disponíveis entre membros da mesma diáspora, o risco moral, entre aspas, sendo reduzido pela adesão comum. Foi reduzido também pela religião comum, que no caso das diásporas Hausa era o Islã. Matthews, Lipton, 2021. No entanto, o Islã passou com o tempo a monopolizar as rotas comerciais da África, e também soma-se que a doutrina islâmica prega o sectarismo político, ou seja, impor a religião através da força do Estado. E depois que Maomé morreu, seus seguidores passaram a espalhar a jihad pelo mundo, e onde eles conquistavam, eles impunham grandes impostos, burocracias e tirania. O reino dos Garamantes não chegou a se converter ao cristianismo, e eles tinham uma religião própria, com deidade solar e lunar, ou seja, uma espécie de deus sol e deus lua egípcio, uma espécie de paganismo. Aos pagãos, os muçulmanos impunham a conversão ao Islã ou a morte, então não precisa nem falar que todos eles se converteram ao Islã ou morreram todos. Mas caso houvesse algum cristão ou judeu lá, que é muito pouco provável, ele estaria sujeito a uma série de instituições discriminatórias sobre o Islã. Por exemplo, se você fosse cristão ou judeu, também chamados de povos do livro, ou dhimmi, se você escolhesse se manter cristão ou judeu, você seria obrigado a usar certas roupas que distinguem você do resto, você não poderia levar provas no tribunal contra um muçulmano, você não poderia comprar um cavalo, não poderia construir novas casas de culto, teria que pagar impostos especiais como a jizya, o imposto por cabeça, ou o caraj, o imposto sobre a terra, etc. Além disso, você poderia estar sujeito a perseguições a qualquer momento. E assim termina esse interessante reino berbere, pouco conhecido, mas muito interessante. É óbvio que na antiguidade africana, os fenícios fizeram um reino bem mais poderoso e rico, que era Cartago, com a sua marinha privada e exércitos mercenários, e com quase 500 mil de habitantes antes da Primeira Guerra Púnica. No entanto, o reino dos Garamantes tem um grande mérito por criar uma civilização rica, próspera, pacífica e com alto grau de livre mercado no meio do deserto do Saara. É bem provável que houvesse escravidão dentro do reino, assim como havia em quase todas as civilizações antigas, o que obviamente é um demérito. No entanto, é bem provável que essa civilização tenha caído por simples fatores ambientais, como o esgotamento dos lençóis freáticos, porque o Império Bizantino sofreu no começo da Idade Média, com um período de esfriamento da Terra de 1,5 a 2,5 graus Celsius, e mesmo assim sobreviveu, porque reformulou todas as suas instituições e se tornou bem mais livre e com uma estrutura medieval. É capaz que essa civilização também tenha se enfraquecido pela burocracia interna e impostos que cresceram com o tempo, mas não temos como saber porque não há quase nenhuma fonte sobre eles. A civilização dos Garamantes decaiu depois do século I a.C., mas ela se manteve por 800 anos, então é muito provável que foi pelas invasões muçulmanas que impuseram um estado extremamente totalitário e perseguiram violentamente os pagãos da região. Bom, então isso, as referências são Belchior Monteiro Lima Neto, História e Arqueologia do Norte na África, a emergência dos Garamantes no Fazan, século III a.C. até 6 d.C., 2019, Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em História. Também temos o artigo do Lipton Matthews, A Longa História de Comércio e Mercados da África, de 2021, no Instituto Rothberg, disponível no site do Instituto Rothberg. E essas são as duas principais fontes. Obrigado a todos que assistiram, até mais.